O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Um estudo coordenado por cientistas do JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, deu um passo importante para explicar como é possível que haja pequenas quantidades de água na superfície da Lua. E ao que parece, tem a ver com as sombras geradas pela rugosidade do terreno. O trabalho dá um passo adiante depois que o SOFIA, observatório aéreo instalado em um avião e operado pela NASA, confirmou que mesmo as regiões da superfície iluminadas pelo Sol podem ter pequenas quantidades de água. Estamos falando aqui praticamente de moléculas avulsas, e não de uma poça d'água na Lua, o que seria impossível pela falta de atmosfera. O que o novo estudo sugere é que sombras projetadas por rochas sob a luz solar podem servir de ambientes para a captura dessas moléculas no solo, criando armadilhas frias temporárias que fixariam a pouquíssima água presente na exosfera lunar, a tênue camada de moléculas avulsas que existe sobre a Lua, rarefeita demais para ser definida como uma atmosfera. A ideia é que a água se acumule na sombra e desapareça sob a luz, mas não rápido o suficiente a ponto de não poder ser detectada, explicando as medidas obtidas pelo SOFIA. O resultado foi publicado no periódico Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Cássio, parece mais um passo aí na explicação. Eu não sei se isso facilita de alguma maneira a exploração da água lunar, né? Se a gente consegue usar isso, capturar isso de alguma maneira, mas pelo menos dá um pouquinho mais de consistência àqueles resultados que a gente viu, porque o negócio de ver a assinatura espectral de água na superfície iluminada estava meio difícil de entender, né? O pessoal tinha a hipótese de que estava a água presa na estrutura cristalina das rochas e tal, moléculas individuais. Agora tem uma proposta um pouco mais interessante, eu acho, porque inclusive cria uma espécie de ciclo hidrológico lunar, né? Tudo bem, são umas poucas moléculas ali que formam uma camadinha de gelo que depois sublima quando o sol bate, mas é um ciclo, é a coisa que se retroalimenta ali, e eu fico me perguntando se do ponto de vista de exploração in situ desses recursos, esse resultado novo pode facilitar alguma coisa. O que você achou dessa pesquisa aí, que foi divulgada com algum destaque no site da NASA? Olha, Salvador, você bem pontuou, né? Não é uma poça d'água, um lago, ou coisa que seja. Nós estamos falando de moléculas individuais, e o que aí muita gente deve desanimar, né? Pô, isso aí não dá para se aproveitar, né? Um vaporzinho, né? Muito menos denso do que um vapor d'água. Mas o que tem de interessante nisso é justamente o que você até comentou, meio de lado, que é o seguinte: qual era a explicação anterior para a existência dessa água, né, na face iluminada, quando é muito quente? Estaria preso na estrutura cristalina do regolito, do solo lunar, o que faria virtualmente impossível a sua utilização, né? Porque você teria que destruir a estrutura cristalina a um custo energético, um investimento de energia gigantesco e com um know-how que acho que nem existe ainda mais fazendo uma coisa dessas no ambiente lunar. Mas para ter esse ciclo hidrológico, como você falou, que bate a luz do sol, esquenta, e essas moléculazinhas que você consegue contar na mão, inclusive, quando elas migram para a face não iluminada, ou a sombra dessas pedras, da rugosidade do solo lunar, acabam se condensando novamente. Na verdade, não é condensar, mas automaticamente viram uma neve ou viram uma espécie de um orvalho microscópico. E o que significa então que está livre. Essa água está livre, claro que ali são moléculas, mas a gente já consegue caminhar num sentido de que ela não está presa, né? Mais do que está livre, mesmo sendo pouco, a água não está presa ao ponto de estar inacessível. Aí, né, é a questão de a gente achar um reservatório ou uma fonte, né? Não vou nem chamar de reservatório, mas uma fonte que seja viável de se explorar e de se sintetizar essa água, né, de maneira aí que seja bem mais fácil do que simplesmente quebrar a estrutura cristalina, como eu mencionei anteriormente. E a ideia é o seguinte: a face iluminada está mais ou menos a 120 graus Celsius. Como não tem atmosfera para equilibrar a temperatura, né, para o restante ali
da superfície, aonde bate o sol é quente, a questão de 120, 150 graus, e a sombra, imediatamente a temperatura despenca para 210 graus negativos, né? Então essa é a ideia, que quando a molécula migra para essa parte escura, imediatamente, como não tem aí nem massa, né, de inercial que tenha, ou seja, um reservatório térmico, imediatamente ela congela e acaba virando aí uma espécie de neve ou um orvalho de microscópio, né, de poucas moléculas que podem ser contadas. Então, acho que a boa notícia disso é que realmente não está preso. Então, está de uma maneira mais acessível, que pode ser explorada com um investimento bem menor, né, de energia, de esforço bem menor no futuro próximo. A ponto da gente pensar que eles podem já planejar alguns experimentos. Tem aí esses carretos para a Lua que a NASA vai fazer nos próximos anos, essas missões robóticas contratadas, vão levar o jipinho Viper lá também para buscar estudar a questão do gelo na Lua, nas crateras escuras, de repente bolar um experimento para tentar extrair. Aliás, eu acho que a NASA estava fazendo uma campanha em que eles estavam recrutando ideias de como extrair a água da Lua. E assim, se você tem uma ideia, manda a proposta aqui para nós, se ela for escolhida, tal, a gente vai pagar não sei quanto. Então tava meio que estimulando o público, e aí obviamente o público informado, né, o público que tem alguma capacidade de engenharia, mas me parece uma coisa que dá para, pelo menos em nível experimental, do mesmo jeito que o MOXIE está produzindo oxigênio lá em Marte, que não é aquela quantidade que você fala, vai dar para respirar, que é uma beleza, mas já mostra a prova de princípio. A mesma coisa poderia ser feita com um custo relativamente baixo da extração dessa água aí nesse ciclo, se ele estiver correto, porque nesse momento temos o modelo, uma potencial explicação, alguém precisa ir lá e ver se é isso mesmo, né? Não, exato. E nessa questão aí de você verificar se isso é viável, né, se essa proposta é viável, ela é verdadeira ou não, tem já um experimento sendo preparado, você citou bem, eu lembrei aqui, que é um espectrômetro miniaturizado de OH lunar. Traduzindo, que OH é hidroxila, é uma molécula formada por um átomo de oxigênio e só um de hidrogênio. E ele é subproduto da quebra da molécula de água, né, que tem 2 hidrogênios e um oxigênio, mas é o principal denunciante, né, a principal marca da presença de água, porque é mais fácil de você descobrir, né, o subproduto depois que a molécula é destruída do que a própria molécula. Então, foi assim que se descobriu a água na Lua, inclusive, e descobrindo-se o OH e a produção, né, dessa hidroxila, infere-se a presença da água. Então tem esse experimento sendo planejado, que tem o acrônimo de HOMES, né, que vai embarcar, como você estava falando também, esses jipinhos que estão indo lá, um jipinho autônomo que se chama Pop-Up Flat autônomo, né? Então é um robô de exploração autônomo que abre num pop-up. Bom, deve ser interessante de se ver esse projeto, mas o acrônimo, tudo isso é feito, né, justamente para o acrônimo virar A-Puffer, ou alguma coisa fofinha. Muito bom.